quase não aguentei ficar até o final. Eu voltei até um pouquinho antes, porque eles não gostam, eles falam que resseca a pele, que resseca o cabelo. Então tá mais artificial do que Botox. Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre algo que é muito dolorido para todo imigrante que eu conheço aqui da Europa, que é a temática de fazer amigos. Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e psicanalista. Se você procurar um pouquinho nos poucos vídeos que eu tenho, você vai ver que eu vim aqui pra França em dezembro, agora a gente tá em março. E eu vim aqui porque meu marido mora aqui, a gente resolveu tentar um pouco a vida aqui. E quando eu decidi vir pra cá, uma das grandes questões que eu tinha é como que ia ser minha adaptação com relação às pessoas. Eu acho que pra isso é importante voltar um pouquinho atrás da minha história. A gente não precisa ir pros anos 90, mas só pra dar um contexto da minha infância, que eu sempre me senti uma pessoa muito esquisita. Eu sempre fui aquela criança que, tipo, tinha dificuldade de fazer amizade com outras crianças e preferia, sei lá, eu já comi no banheiro sozinha, eu já comi na biblioteca sozinha, eu preferia comer em qualquer lugar do que ter que fazer amigos. Não porque eu sofri um bullying pesado, né, porque muitas crianças passam por isso, de se isolar na escola porque estão sofrendo perseguição. Eu sentia que eu era zoada pelas pessoas, né, populares, mas isso não chegava a ser uma perseguição a ponto de eu ter que me esconder. Mas eu só não me sentia pertencente e esse sentimento me acompanhou durante toda a minha vida. Então eu tenho uma tendência que é assim, fazer amizade em certos momentos da minha vida e levar essa amizade o mais longe possível. Além de eu achar que pra mim as interações sociais costumam ser muito esquisitas, eu às vezes sinto que eu não sei muito bem o que dizer, ou como puxar assunto. E eu não costumo gostar da maior parte das coisas que as pessoas gostam, sabe? Eu sou uma pessoa mais caseira, eu não gosto muito de muvuca, eu não gosto muito de ambientes que deem muito estímulo. Eu até vou, só que eu fico assim, uma horinha e vou embora. E é muito difícil eu me sentir confortável de sair com pessoas, porque às vezes as pessoas não entendem, elas vão levar pra um lado que é assim, ah, essa menina é chata, ela não gostou da gente, ela não queria estar aqui, ela não se esforçou, ela, né? E não é. Eu só quero ir embora mesmo, porque eu preciso ter, tipo, uma pausa daquele tanto de coisa que tá acontecendo pra ficar mais tranquila, sabe? Então ficar saindo à noite, por exemplo, já não é meu esquema, que é uma coisa que boa parte das pessoas que eu conheci ao longo da minha vida gostavam, por exemplo. Mas, pelo menos no Brasil, eu sabia como fazer amizade, né? Porque era uma situação assim, por exemplo, quando eu saí de São Paulo, eu fui estudar em Bauru para fazer psicologia na Unesp. Era uma cidade menor, mas como a gente encontra pessoas todo dia na faculdade, fica mais fácil encontrar quem é mais parecido com você. E a gente estava em torno de um tema comum, pelo menos ali todo mundo gosta de psicologia, por isso todo mundo estava lá fazendo psicologia. Só que quando você sai desse contexto em que você se encontra todo dia, você é forçado a fazer coisas com as pessoas, né? Fazer trabalho em grupo, seminário e tal, você começa a ter que empregar outras estratégias de fazer amigo, né? E por isso que na vida adulta é tão difícil você ter amigos fora do ambiente de trabalho. O meu ambiente de trabalho, ele sempre foi muito acadêmico ou como psicóloga clínica, então são coisas muito solitárias, não é algo que eu consiga nem fazer amizades direito, sabe? Porém, assim, quando eu tava no mestrado, eu fui morar em São João del Rei, que é uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Eu fiz mestrado na Federal lá. E aí lá tinha outras coisas que eu gostava. Então, por exemplo, eu amo forró, eu fui procurar forró assim que eu cheguei. Caralho. Calma aí. Aí eu busquei yoga, que é uma coisa que eu queria experimentar, né? Porque eu ainda não praticava, né? Então, eu sei que, basicamente, isso não é só em Minas Gerais, até São Paulo, que é uma cidade com as pessoas mais distantes, né? O pessoal tá sempre na correria. O que eu sempre senti é, se eu precisar fazer amigos, eu vou num rolê que eu gosto, eu sei onde esses rolês tem, eu sei mais ou menos as pessoas, o tipo de pessoas que tem lá. Então eu sei que são pessoas que têm mais o meu perfil, que a gente vai ter alguma coisa em comum. E, mano, no Brasil eu sinto que as coisas
Não rolavam sempre de eu ter contato com alguém que eu podia ter amizade, mas quando rolava era muito natural, sabe? De vamos comer na minha casa, vem aqui na minha casa, vamos sair, vamos ver um filme, vamos no barzinho, vamos num café. As coisas rolavam muito naturalmente. A primeira experiência que eu tive morando fora do país foi quando eu fui morar na Espanha. E aí lá, assim, eu já falei, né? Cada um tem sua experiência fora do país. Eu odiei as pessoas da Espanha, foi uma coisa minha, assim. Mas todo mundo que eu conheci lá, que eu fiz amizade, foi imigrante. Inclusive eu sou amiga até hoje de uma belga, porque ela era imigrante na Espanha. Porque os espanhóis em si, eu achei que eles eram muito fechados. E eu conheci imigrantes lá que já estavam assim, ó, 10 anos lá. E eu não conseguia fazer amizade com um espanhol, sabe? E morei 3 meses em Amsterdã. E eu quase não aguentei ficar até o final. Eu voltei até um pouquinho antes. Porque além do clima ser horrível, chover... Imagina você ficar 3 meses chovendo quase todo dia. Um frio desgraçado, porque eles não aumentam o aquecimento em casa, igual aqui na França, por exemplo. Eu não passo frio. Eu tô com uma blusa aqui, né? Porque deu uma esfriadinha esses dias, mas o aquecedor é bem quentinho. Se eu aumentar o aquecedor, eu fico até de shorts e regata aqui dentro de casa, sabe? Mas lá eles não aumentam, porque eles não gostam, eles são que resseca a pele, que resseca o cabelo. Eles acham desconfortável, enfim. Mas eu passava muito frio. Já teve momentos que eu tive que dormir com um sobretudo em cima de mim, porque, tipo assim, eu já tava com 3 cobertores, não tava dando conta. E foi uma situação horrível. E eu trabalhei no Transnational Institute. E o meu supervisor, ele era muito ausente. Então, eu não consegui fazer com que ele me ajudasse com nada que eu precisasse lá. E eu conheci uma brasileira, eu passei por muitos perrengues lá em Amsterdã, que depois eu posso contar um pouco, envolveu polícia, envolveu um monte de coisa pesada. E tinha isso também de eu não conseguir fazer amizade com as pessoas do escritório que eu trabalhava. Eu lembro que teve um dia que eles me chamaram pra a gente beber uma cerveja, e já fazia tempo que eu tava lá. A gente almoçava junto, essas coisas, mas uma coisa mais de colega, assim, sabe? Eu não sentia que tinha deles uma intenção de se aproximar e conhecer mais de mim, que é o que eu caracterizo como algo mais profundo. Não precisa nem ser amizade, mas algo um pouco mais profundo do que só ser um colega, entendeu? E aí, minha orientadora do doutorado na época falou: nossa, mas eles estão super se aproximando de você porque eles te chamaram pra tomar uma cerveja depois do fim do expediente. E pra mim isso não foi uma coisa que me causou um bem-estar, foi uma coisa que me causou mal-estar. Eu fiquei sentindo, nossa, que horrível morar aqui, sabe? Você precisa esperar 3 meses se sentindo sozinho pra ser chamado, pra tomar uma cerveja, pra daqui não sei quanto tempo, quem sabe, assim, dificilmente eles vão te chamar pra ir na casa deles, dificilmente eles vão estabelecer essa relação. Então, quando eu vim pra França, eu já vi meu gato escaldado assim. Porque eu sou uma pessoa que já não tem muito amigo, eu já não saio muito de casa, mas os amigos que eu tenho eu gosto de ver. Eu prefiro ver do que tá só nas redes sociais, sabe? Aí eu falei, ferrou, como é que eu vou fazer amizade nesse lugar? Porque os franceses, eu tenho uma experiência boa com franceses, nunca me senti maltratada, nunca senti que eles me olhavam de uma forma como se eu fosse inferior, pelo contrário. Mas eu sei que eles são mais distantes, sabe? E aí, por exemplo, tem uma coisa que eu falo que não mexeu muito comigo, mas mexeu um pouco comigo sim, que a gente teve um encontro do fórum em dezembro. Eu tinha chego numa quinta e teve um encontro do fórum lacaniano no sábado. Eu fui nesse encontro. As pessoas sabiam que eu era a única que tava lá, tipo, que eu tinha acabado de chegar, que eu não conhecia ninguém, e eles não me conheciam. E todos eles foram almoçar sem nem me chamar, sabe? É uma coisa que eu nunca passei no Brasil. No Brasil mesmo, sendo um pouquinho mais tímida, mais fechada, assim. Qualquer lugar que eu ia, as pessoas, elas me chamavam pra fazer parte das coisas, sabe? Então, eu senti meio, nossa, será que vai ser essa vibe? Mas eu já vi uma diferença que... Nesse último encontro, que foi um pouco menor, foi sábado agora, hoje é segunda, foi sábado agora, eles já chamaram a galera pra almoçar, sabe? Então, assim, vocês percebem que as coisas vão caminhando num ritmo que não é o ritmo do ragatanga da Latinoamérica, da América Latina. É um ritmo mais assim, sabe? Mais devagarzinho.
E aí eu percebi que talvez eu não fosse aguentar. E aí o que eu fiz? E a gente entra finalmente no que eu queria falar hoje, depois de toda essa volta que eu dei. Antes de vir pra cá, sabendo que eu tinha essa dificuldade, eu entrei num grupo de expatriados em Dijon, que é a cidade que eu moro. Eu fui nesse grupo e eu publiquei lá assim, basicamente dando informações, né? Estou aqui desde dezembro, moro com meu marido, pipipopopó, quero fazer amigos. Porque eu vi que se eu fosse esperar as coisas rolarem naturalmente, gente, nada natural tava rolando, entendeu? O negócio tava mais artificial do que Botox. Várias pessoas responderam dando dicas de lugares que eu podia ir, do que eu podia fazer, mas outras me responderam realmente me incluindo em grupos. Eu tô num grupo de expatriado agora, que eu ainda não fui nos rolês que eles estão indo, porque eu tava defendendo doutorado e não deu tempo. E uma brasileira me chamou, a gente começou a conversar, e aí eu saí com ela, outra brasileira, e um brasileiro se juntou a gente nesse rolê, que a gente foi num cafezinho. E eu me senti super bem com ele, sabe? Eu me senti muito feliz, senti que vai ser uma oportunidade de explorar essas relações. É interessante porque eu conheço muitos brasileiros que vêm pra cá, pra Europa, eu falo, né, em geral, e eles nem querem se identificar direito com brasileiros, eles preferem fazer amizade com nativos. Eles mal falam que são brasileiros, sabe? E tudo bem, eu não julgo, mas eu não sei como que eles conseguem, na verdade. Na verdade, eu fico, em vez de julgar, eu fico pensando, como é que você tá fazendo, meu amigo, pra poder ter relações aqui sem falar que você é brasileiro? Porque até agora, o momento que eu me senti mais confortável foi nesse rolê que eu dei com esses brasileiros. Me senti muito bem. Então é isso, agora vamos ver como que vão ser as próximas coisas. Agora vai ter uma festa brasileira nesse sábado, o que também me deixa muito contente, porque faz muito tempo que eu não vou em festa. E eu sou essa pessoa de ir na festa e ficar uma horinha, mas eu tô sentindo falta de dançar um pouco. Vai ser legal que eu vou ouvir meu idioma, vou ouvir as músicas do meu país, com pessoas cantando a música do meu país. Então acho que vai ser muito legal, vai ser muito gostoso. E aí eu volto com mais novidades. E você, como que é fazer amigo pra você? Você tem facilidade? Se você tem facilidade, me deixa aí uma dica. Se você mora fora do país e tem amigos gringos, como que você tá fazendo? Eu tenho amizade com meu marido, obviamente, e com a família dele, né? Então, assim, eu sou próxima das irmãs dele, as irmãs dele vêm aqui, a gente come junto, conversa. Eu vejo uma das irmãs dele sozinha, né? Sem ele, eu quero dizer, tipo, a gente tem uma relação. Mas fora da família dele, eu não sei. Preciso de dicas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, comentários, sugestões, comenta aqui embaixo. Me siga para acompanhar as novidades. E até o próximo vídeo.